E se eu te dissesse que a procrastinação pode ser um sinal positivo e de saúde na tua vida? Hoje a gente vai conhecer o lado bom da procrastinação e, quem sabe, até abrir espaço para vê-la como uma aliada. Vamos juntos? E para começar, o que é procrastinação? É o ato de adiar ou evitar tarefas, compromissos, decisões importantes, mesmo quando isso pode trazer algumas consequências negativas. Em resumo, é deixar para depois aquilo que seria relevante ser visto ou resolvido agora. E normalmente isso acontece se colocando atividades mais prazerosas ou menos importantes no lugar. E o que isso também significa? Que a procrastinação ela é uma estratégia de evitação. Um tema que a gente gosta de falar bastante aqui nesse canal. So, what do you say we get started? After breakfast. I'm full. So how you feeling about the new company? I feel good. Wow. You excited about the new company? Yeah, I'm excited to start the company. After breakfast. We did that. So, what's next? Michael, just stop for a second. Michael? Normalmente, a gente vê isso com maus olhos, mas será que isso é tão ruim assim? Esse assunto, ele costuma chamar bastante atenção, normalmente de dois perfis de pessoas. De quem é bastante ocupado, gosta de produtividade, ou também de quem desprende bastante tempo com distrações, que podem ser celular, jogos, filmes ou séries. E com frequência, ambos se veem como procrastinadores e veem isso como um problema grande na vida ou até como um defeito pessoal. Hoje, porém, eu quero te convidar a olhar a procrastinação com outros olhos e que talvez seja novidade para ti. Tu vai ver que ela pode estar vindo na tua vida trazer mais informações do que tu imagina. A procrastinação, ela é um comportamento de reação a algo que incomoda. Nós só evitamos aquilo que mexe de alguma forma negativa com o nosso bem-estar. Ou seja, ela não é a causa dos problemas, e sim a consequência. E que traz, sim, outras consequências negativas também, mas não foi ela que começou esse circuito todo. Pensa comigo nesse raciocínio. Ela funciona como uma armadura mental ao nosso redor, algo que a gente já viu bastante aqui no canal, e o que faz a gente pensar é no porquê que a gente está precisando dela. Do que exatamente ela está vindo nos proteger. E para descobrir isso, eu começo te perguntando, se tu não procrastinasse, qual o maior incômodo exatamente que tu teria que enfrentar? Onde que mora esse desconforto? O que exatamente que tu está evitando sentir? E nessa hora, a procrastinação ela vira uma fonte importante de informações sobre ti nesse momento e em como tu está se sentindo. Tu não está evitando tomar uma atitude simplesmente porque procrastinar é uma característica tua, mas porque ao fazer isso, tu vai precisar enfrentar, por exemplo, inseguranças muito grandes, como o medo de fracassar, o medo de ser julgado, o medo de ser difícil demais e que tu talvez não dê conta. Ou também pode estar vindo mostrar que tu não concorda, que tu não gosta, ou isso é muito chato para ti. Às vezes, a procrastinação também está vindo mostrar é que tu está muito esgotado e sobrecarregado. E que, na verdade, tu está precisando de mais leveza e descanso na vida. Às vezes, ela também aparece como um respiro no meio de tantas outras coisas que tu está tendo que fazer e lidar nesse momento. Isso é só um sinal de que tu não é um robô. A nossa mente, ela pode ser tudo menos boba. Procrastinar muito pode ser um sinal de que tem muito incômodo te atrapalhando dentro de ti e que está fazendo com que até coisas pequenas sejam muito difíceis de lidar e de enfrentar. E aí é justamente por isso que tu acaba procrastinando. Como é para ti observar isso? Eu quero te convidar nesse momento a usar tudo isso a teu favor e a se dar um tempo para observar que informações que estão aparecendo por aí. E quando isso acontecer, tentar pelo menos um pouco olhar para isso sem julgamento. Quando a gente se convida a olhar a realidade como ela é, a gente consegue entender melhor o que está acontecendo e também tomar boas decisões a partir disso. Às vezes a gente está tão acostumado a viver a vida como uma série de obrigações que parece quase um pecado reconhecer que, na verdade, a gente só está adiando uma coisa porque a gente acha isso um saco ou não vê sentido nenhum nisso para a nossa vida. E tu pode se sentir assim. E é aí que mora a questão. Reconhecer isso não significa agora que tu vai abrir mão de tudo na tua vida ou de coisas importantes simplesmente porque tu acha chato. Mas é, na verdade, abrir espaço para reconhecer quais são os teus reais sentimentos
e a partir disso tomar uma decisão que seja conectada contigo. Por exemplo, a partir dessas informações que eu observei aqui, eu decido que eu não vou olhar para isso agora porque está muito desconfortável para mim. Ou, no momento em que eu for enfrentar tal situação, eu vou tomar determinados cuidados comigo porque é uma situação que é delicada para mim, tem pontos que pegam na minha história, ou porque eu já estou muito esgotado e lidando com várias outras coisas. Ou até ter a ousadia de reconhecer de que tu não vai tomar determinada decisão, pelo grande motivo de que tu não quer. Repara comigo como isso deixa de se tornar uma desculpa ou algo que a gente se envergonhe por procrastinar e acaba se tornando uma atitude nossa que é conectada com o que a gente quer, uma decisão madura. Eu tô chocada com como esse vídeo tá ficando parecido com aquele do Ninguém Tem Que Nada, que é o da almofada. Se tu tá gostando desse tipo de reflexão, eu vou deixar o link aqui embaixo para tu olhar mais tarde. Eu sou suspeita, mas esse tipo de assunto ele faz muito sentido para mim. O meu convite hoje é que tu tire o chicote de novo eu não fiz, de novo eu não resolvi, eu sou um preguiçoso, um desorganizado e outros tantos adjetivos bem desagradáveis e que na verdade não resolvem nada. Que tu possa olhar isso com olhos reais, saindo do automático e da punição contigo. Às vezes a gente já está tricansado e no tempinho que sobra, vem aquela voz crítica no nosso ouvido, falando um monte de coisas, nos fazendo se sentir culpados por ter procrastinado de novo. E se ao observar tudo isso, tu reconhecer que enfrentar os desconfortos que tu tem por trás da tua procrastinação é algo pesado demais, que tu possa ter muito respeito por ti e pela tua história. Isso não acontece só contigo, isso é a realidade de muitas pessoas. E às vezes, depois de olhar isso de perto, pensar em buscar algum tipo de suporte para isso também pode ser uma boa opção e que deixe o fardo mais leve. Eu fico muito na torcida por ti e eu realmente espero de coração que a procrastinação comece a ter novos significados na tua vida e não seja mais vista como uma inimiga. Ela pode estar aí tentando te ajudar. Muito obrigada por ter ficado comigo até aqui. Se tu quiser deixar o teu like e o teu comentário aqui embaixo sobre o que tu achou desse assunto, como anda a tua relação com a procrastinação, se tu já tinha pensado nessa forma de ver ela na vida, eu vou adorar saber. A gente continua no próximo vídeo.